Graça e paz, queridos, boa tarde. Olha eu aqui de novo, uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus, uma semana de resposta de oração, uma semana agraciada no poder do nome de Jesus para cada um de nós, amém? Vamos dar continuidade aos vídeos, então eu tô com um tempinho bem espremido, mas estou aqui, amém? Nós hoje vamos dar continuidade, né, ao livro de João 8, né, ao capítulo de João 8, e nós vamos meditar. Quando falaram Jesus, o rei dos judeus, quando essa notícia se espalhou, desde o momento que essa notícia se espalhou, que Jesus, o rei do judeu, Jesus, o Salvador, estava na terra. Na verdade, desde que Jesus estava no ventre de Maria, que você sabe que teve as mortes, né, dos meninos de 0 a 3 anos que Herodes mandou matar. Então tudo já começou aí, né? A guerra, a luta pelo trono. Herodes disse: não vou perder meu trono, né? E aí já mandou matar as crianças, e pensando ele que Jesus tinha ido junto. E quando Jesus veio à terra, né, que cresceu e começou o ministério, os mestres da lei e os reis também tinha medo, né? Então, por conta disso, perseguia tanto Jesus, sabendo nós que por trás, né, tinha o espírito da inveja, que é o espírito daquele que foi derrubado dos céus porque queria o trono do Senhor, que é Lúcifer, Satanás, né? Vamos meditar aqui, vamos ler o que é que está escrito, o que é que o próprio Jesus fala acerca disso. Nós terminamos o último vídeo no 29, né? Quando Jesus disse assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O 30 diz: dita essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. E o 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Guarde essa palavra. Essa é a palavra-chave. E conhecereis a verdade vos libertará. Amém? E o 33 diz: e responderam-lhes: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E as pessoas ainda perguntam: livre de quê? E o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, essa é outro ponto que eu quero que você guarde no seu coraçãozinho. 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A autoridade, o poder e a justificação está sobre aqueles que o Senhor libertou verdadeiramente. A força, né? O socorro. Amém? E então vamos para o 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Isso é Jesus falando. Contudo, procurais matar-me. Novamente, né? Porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Presta atenção, queridos, presta atenção, porque as escrituras, ela nos instrui a gente observar os frutos, observar tudo que está ao nosso redor,
para a gente ter sabedoria e discernimento para nos livrar das armadilhas de Satanás. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. E qual é as obras de Abraão? Outro ponto. As obras de Abraão é a fé. Abraão é o nosso pai na fé, né? Abraão abriu o caminho da fé na terra. Ele foi aquele que deu o seu filho em sacrifício a Deus, como fé, como prova de fé. E essa é uma outra história que a gente vai meditar um outro dia. Amém? Mas era disso que Jesus estava falando. Se sois filhos de Abraão, então ao menos façam, né, a obra de Abraão. Praticai as obras dele. E o 40 diz: mas agora procurais matar-me. Jesus repetiu novamente: a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Você sabia que quando a gente fala as coisas que Deus fala, quando não é para a pessoa ser abençoada, quando não é aquilo que ela quer, é uma correção, aquelas pessoas desejam matar você. Quando é algo que é para ser corrigido, ser tirado, as pessoas se ofendem. E é justamente aí onde Jesus disse: morrereis nos vossos delitos. Sabe por quê? Porque a correção vem para a pessoa mudar. E quando a pessoa tem o coração endurecido na soberba, ela não muda. E porque não muda, não recebe o que Deus tem para dar. E o que é que Deus tem para dar? Salvação, justificação, cura e vida abundante. Você compreende, queridos, que Deus é bom? Vamos lá. O 41, vós fazeis as obras do vosso pai, continuou Jesus. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. E aí, no 42, Jesus vai e repete. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Olha só. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Ele fez uma pergunta. Por quê? Porque não estava no mesmo espírito. Porque não tinha o mesmo espírito. E Jesus aqui em seguida ele diz aqui espírito aqueles homens, aqueles hebreus tinha. Por isso que não entendia a linguagem de Jesus. É forte? É, mas é verdadeiro. E se é verdadeiro eu posso falar. Amém? Eu posso falar para poder você despertar. Você fazer o que Apocalipse 3, 19 diz, do 19 em diante diz: compre colírio e coloque nos teus olhos para que veja. Compre vestes brancas de linho e vista para que a tua nudez não seja, exposta. Compre ouro refinado para que vos enriqueçais. A sabedoria de Deus. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Tenha cuidado com a inveja. A inveja é um espírito, e foi esse espírito de inveja que fez Lúcifer perder seu reinado no céu. Perder sua cadeira de adorador. Ele não queria ser um adorador, ele queria ser o próprio Deus, E sabemos bem o que foi que aconteceu. E hoje ele está aqui nessa atmosfera e as pessoas se deixam usar por ele. Quando você sentir esse sentimento, querida,
Se desfaça rápido disso. Confesse, não tenha vergonha não. Nós não estamos aqui, ser humano nenhum aqui está aqui sem delito, não. Todos nós temos delitos, mas aquele que guarda, não confessa e continua praticando, não receberá galardão da parte de Deus. Não receberá. Está escrito. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o 45 diz: mas porque eu digo a verdade, não me credes. E ainda procurava matar Jesus. Então isso é algo para a gente examinar, nossos caminhos, né? Eu vou parar por aqui no 45 e vai ficar essa meditação, né? Porque a minha caminhada com Jesus começou dessa forma, eu examinando os meus caminhos e vi que tinha muita coisa para ser consertada e eu não sabia como consertar. E louvado seja Deus, todos os dias Ele tem me agraciado e me ajudado a colocar em ordem a minha vida, porque a salvação é individual. Amém, queridos? Fica na paz, tenha uma boa tarde, medita nessa palavra, amanhã tem mais.